paz do Senhor Jesus a você que me assiste através deste vídeo. Eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia juntamente comigo em Salmos 1. Que vai dizer a partir do verso 1 a palavra do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esta introdução de Salmos, nada mais, nada menos que ele vai falar da obediência do cristão com Deus. Porque um cristão verdadeiro e fiel, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, daquelas pessoas que ficam fazendo escárnio de outras pessoas, daquelas pessoas que ficam fazendo fofoca. Nada mais, nada menos que o cristão que teme a Deus, ele não se assenta na roda de ímpios, daquelas pessoas que não temem, mas zombam de Deus. E ele vai falar no versículo de número 2 que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque a palavra do Senhor é o pão que sacia a nossa alma. Porque as pessoas no mundo estão buscando coisas para poder alimentar o seu ego, a sua carne. Mas podemos observar que constantemente esses tais, eles sempre estão buscando algo. E nada é o suficiente. Nunca estão saciados, sempre estão com fome. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que o cristão verdadeiro, ele tem um prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Porque a palavra do Senhor, ela é comparada com um maná no deserto, que caía do céu. Porém, aquele maná, ele apodrecia depois de um dia. Porém, essa palavra, ela dura para sempre. E ela constantemente fala com os nossos corações. E é importante salientar, meus irmãos, que em Salmo 119, que é um salmo muito conhecido, no qual não conhecemos e nem sabemos quem é o autor desse salmo. É o maior salmo da Bíblia, que tem 176 versículos bíblicos. E é o salmo que eu mais gosto porque ele exalta, ele fala da palavra de Deus. Em Salmo 119, versículo 103, olha o que vai dizer. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esse salmo específico, ele vai falar da lei do Senhor. Ele vai falar dos testemunhos do Senhor. Ele vai falar dos aleluia, da palavra do Senhor. E eu gosto desse salmo, meus irmãos, pois ele fala que ele obedeceu os mandamentos, ele alcançou entendimento, pelo que ele aborrece todo o falso caminho. Porque um cristão que alcança o entendimento da palavra, ele anda no caminho genuíno e verdadeiro, no caminho reto, no caminho puro, santificado. E é interessante falar de caminho também, que em Salmo 119, versículo de número, aleluia, 10... versículo de número 9, que vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Esta palavra caminho, no original hebraico, ela tem uma conotação no sentido também de modo de viver. Então, quando pegamos esse modo de viver e colocamos aqui, ficaria: como purificará o jovem o seu modo de viver, a sua realidade no dia a dia, como ele purificará? Ele mesmo responde na parte B do versículo: observando conforme a tua palavra. Porque todo cristão verdadeiro que obedece a palavra, que come a palavra, que vive a palavra, o seu modo de viver é purificado. Porque a palavra é a lâmpada para os nossos pés, como acabamos de ler aqui. Porque a palavra é fiel e verdadeira. E no versículo de número 3, que lemos, Salmos 1, vai dizer: pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. No sentido figurativo, nós somos a árvore. Mas e o ribeiro? O ribeiro é o mestre. Pois o Senhor Jesus, ele tem a fonte da água da vida eterna. E é interessante falar sobre isso porque em João, no capítulo de número 4, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele chega a um poço de Jacó. E havia uma mulher samaritana naquele poço. E o mestre, ele pede um pouco de água para aquela mulher.
Aí ele fala assim, mas como pode você, sendo um judeu, pedindo água para uma mulher samaritana? O Jesus que nós conhecemos, ele fala assim, se você pedisse a água que eu tenho a oferecer, você nunca tornaria a ter sede. Aleluia. Ele está falando da água da vida eterna. Ele está falando daquela água que sacia a nossa sede. Não é uma água terrena, essa água que nós conhecemos da terra, mas é uma fonte que jorra, igual a rocha no deserto, no qual o Senhor ele deu ordem a Moisés para tocar na rocha, pois o povo estava com sede, murmurando, e Deus, através de um milagre extraordinário, Moisés ele toca na rocha, e a rocha ela jorra a água da vida. E é esta água que Deus ele tem a oferecer àqueles que estão buscando, desejando algo para preencher a sua alma. Se você perde o seu tempo correndo atrás de bens materiais, daquilo que verdadeiramente não preenche o seu ser, eu tenho algo para lhe oferecer, algo que verdadeiramente preenche a sua alma. Esse alguém é Jesus. Ele é o pão, ele é a água, ele mata a sede, ele sacia, a sede mata a fome. Aleluia, Jesus. Porque ele é a fonte e os ribeiros de água viva. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Porque todo cristão, ele é uma árvore. E uma árvore, antes de crescer e dar os seus bons frutos, primeiro ela tem que crescer para baixo. Como assim crescer para baixo? As suas raízes, elas têm que estar aprofundadas. As suas raízes, ela primeiro tem que descer. E todo cristão, ele só sobe, ele só cresce espiritualmente, descendo com os joelhos dobrados no chão. As marcas no joelho, elas são as raízes que Deus ele deseja de nós. Então, se um cristão ele quer crescer, primeiro ele tem que descer. Aleluia! Porque o próprio Deus, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, em Filipenses, que ele esvaziou-se de si mesmo. E ele tomou uma forma corpórea de homem, menor do que um anjo. Olha que coisa interessante, Satanás ele queria ser Deus. Ele falou, subirei e tomarei o trono do Altíssimo. E Deus, sendo Deus, ele se rebaixou e desceu em forma de homem, mas perfeito, santo. E quando ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, Deus o exaltou soberanamente e deu nome acima de todo nome. Olha que coisa interessante. O próprio Deus, ele desceu para depois subir. Ele já estava em cima, ele não tinha necessidade de descer, mas ele fez questão de vir à terra para morrer por mim e por você, e agora ele tem a fonte da água. Ele oferece para quem ele quer, para todos, uma fonte de água viva eterna. Então, se você busca algo nesta terra, eu quero lhe informar que tudo é vão, passageiro. Você pode ter um momento de prazer naquele instante, mas logo passará. Mas se você deseja alcançar a vida, coloque os seus joelhos no chão, dobre e fale com Deus, que as suas raízes elas vão ser nutridas pela água da fonte da vida. Aleluia, Jesus. Que você possa guardar esta palavra nesta manhã, tarde ou noite. Meus irmãos, Deus abençoe a todos.